Uma invasão se aproxima. Décadas de preparação. Uma espécie exótica firmou seu domínio nos Estados Unidos. O resultado de uma única experiência que deu terrivelmente errado. Uma experiência que nos deu a abelha assassina. Homem versus animal. Ataque de abelhas assassinas. Elas são chamadas de abelhas assassinas. Famosas por atacarem enxames de até 60 mil abelhas, ferroando uma vítima milhares de vezes, injetando tanto veneno que os tecidos do corpo literalmente se desintegram. Elas podem perseguir você por mais de 400 metros. Pule dentro da água, e elas estarão esperando por você quando subir à superfície. Sua reputação é violenta. Mas será que a abelha assassina, mais corretamente conhecida como abelha africanizada, faz jus ao mito? Nativos do sul da África, estes insetos estão invadindo a América do Sul e Central. E agora são encontrados em 10 estados norte-americanos. E seu avanço parece não desacelerar. As pessoas estão com medo. Não existe meio termo. Elas estão com medo. Não são apenas humanos que enfrentam a ameaça da abelha africanizada. As abelhas assassinas estão superando a concorrência das outras abelhas que povoam as Américas há séculos. Rápidas em atacar, elas podem permanecer agressivas por até 24 horas. Abelhas africanizadas voam quilômetros, formando colônias em todo o caminho. Elas podem transformar uma colmeia de abelhas de mel em uma de abelhas assassinas em questão de dias. Surpreendentemente, quase 1 trilhão de abelhas assassinas podem chegar a ser atraídas por um homem. São Paulo, 1956. O governo brasileiro tinha um sonho. O sonho de tornar sua nação a maior produtora de mel do mundo. O Dr. Warwick Kerr, um geneticista, estava convencido de que podia tornar esse sonho realidade. Mas primeiro, ele tinha que colocar as mãos num tipo especial de abelha. Uma farta variedade africana que diziam produzir mel. Viajando pelo sul da África, ele escolheu os melhores espécimes que conseguiu encontrar. Mas ele notou algo perturbador. Embora trabalhasse com abelhas há anos, ele nunca tinha visto abelhas como estas. Elas eram esquentadas, facilmente provocadas e duronas. Elas tinham se adaptado ao ambiente hostil da África subsaariana. As abelhas robustas tinham desenvolvido estratégias sofisticadas para afastar predadores como o ratel e proteger grandes territórios de intrusos. É um comportamento agressivamente protetor, que os cientistas chamam de hiperdefensivo. Mas para o Dr. Kerr, os sonhos do ouro líquido valem o risco. Ele volta ao Brasil com 47 abelhas rainha africanas, convencido de que podia retirar este temperamento hiperdefensivo dessas abelhas. Mas o Dr. Kerr estava enganado, muito enganado. E o hemisfério ocidental ainda está pagando um preço bastante alto. Décadas mais tarde, os efeitos de sua simples experiência ainda estão sendo sentidos por 2 continentes. Costa Rica, 1986. 30 anos depois da fatídica viagem africana do Dr. Kerr, estudantes de graduação da Universidade de Miami estão numa viagem de campo, explorando cavernas. Andando à frente do grupo, Insa Ngoi, de 24 anos, entra numa fenda profunda. Mas ele não está sozinho. Ele percorre o interior da caverna levando sua lanterna e acaba assustando uma enorme colmeia de abelhas assassinas. E essas garotas não gostam de surpresas. Elas rapidamente se vingam.
Ferrões perfuram sua pele, injetando veneno na corrente sanguínea. Conforme as abelhas tentam fugir voando, seus ferrões são arrancados de seus abdômenes. Defender a colmeia significa a morte certa. Mas mesmo separado da abelha, o ferrão continua injetando veneno por até 1 minuto. In Saing-Oi imediatamente começa a correr risco de vida, sofrendo o chamado choque anafilático. Como em todas as vítimas, a rapidez do efeito depende da dose do veneno e da sensibilidade da pessoa. A pressão sanguínea cai para um nível perigosamente baixo. Suas vias respiratórias se contraem. Os batimentos cardíacos baixam dramaticamente. Na maioria dos casos, uma injeção de adrenalina estabilizaria o coração, elevando sua pressão sanguínea e salvando sua vida. Mas em um caso extremo como este, há toxinas demais para seu sistema imunológico combater. Tecidos e funções corporais colapsam. Seus rins falham. In Saing-Oi não tem para onde correr. Cada ferroada está enviando um sinal químico para o resto do enxame continuar o ataque. O jovem estudante sofre uma parada cardíaca e morre. Ele foi ferroado mais de 8.000 vezes. Quase 8 vezes o número de ferroadas necessárias para matar um homem do seu tamanho. Apesar de sua reputação assustadora, a abelha assassina é apenas uma abelha comum. Uma abelha de mel trabalhadora, que produz um dos néctares mais doces do mundo. Mas é uma abelha de mel que ferrou sua vítima 10 vezes mais frequentemente do que sua prima europeia mais dócil, e que pode defender uma área quase 3 vezes maior. É difícil distinguir as duas abelhas. Inclusive o ferrão da abelha africanizada é praticamente idêntico ao de uma abelha comum. É a quantidade de abelhas assassinas que faz dos seus ataques tão perigosos. Esta espécie de abelha esteve envolvida em quase 1.000 mortes ao longo dos seus 60 anos, espalhando-se por 9.000 quilômetros ao norte de São Paulo até Los Angeles, na Califórnia, onde o sol brilha o ano todo e as flores estão sempre desabrochando. Para a abelha assassina, é o lugar perfeito. Na Califórnia, hoje em dia, cerca de 90% das abelhas selvagens são abelhas africanizadas. O caçador de abelhas David Marder estima que já removeu mais de 1 bilhão de abelhas de casas, escritórios e até de escolas. Mas ele pode estar lutando uma batalha perdida. Abelhas assassinas podem estar se mudando para um bairro perto de você. Seu próprio quintal. Os cantinhos esquecidos. Sua caixa de correio. Até sua churrasqueira. Podem virar o lar docilar de abelhas assassinas. Pior, abelhas africanizadas não são exigentes em relação à moradia e fazem colmeias onde outras abelhas não considerariam. Assim que as abelhas entram, elas podem formar uma nova colônia em apenas 10 horas. Seus muros podem em breve estar zumbindo de verdade. Operárias levando néctar para fazer mel para alimentar a colmeia. A rainha pondo milhares de ovos. Ou seja, em pouco tempo, já serão milhares de abelhas. David Marder acredita que a melhor defesa é um bom ataque. Sinto o cheiro delas. Mas nesta casa suburbana de Los Angeles, as abelhas assassinas se instalaram. Isso não é bom. E quanto mais consolidada está a colmeia, mais protegidas ficam as abelhas. Aí está a colônia. Está vendo a colônia bem aqui? É uma pequena. Mas dá pra ver que o mel ia derramar se eu as matasse dentro do vão. Está fazendo um dia lindo. E do nada aparece uma poça de mel no meio da sala. E isso não é bom. Uma colmeia como esta pode conter até 60.000 abelhas. E David sabe que a reputação perigosa delas é bem merecida. Eu tenho que destruir as abelhas por uma questão de segurança. Tem crianças pequenas aqui, então tenho que ser prudente. Caramba, essa coisa dá a volta até aqui. Olha isso aqui, isso é legal.
É uma das boas. Você tinha 2 baldes de mel aí dentro. Vão sobrar umas últimas abelhas por umas 72 horas. Não acredito que você conseguiu tirar essas abelhas tão rápido. Obrigado por ter me chamado. Obrigado. Tenha um bom dia. Estima-se que existam bilhões de abelhas assassinas só no estado da Califórnia. Elas se estabeleceram em casas e jardins que antes eram o domínio de uma espécie muito mais dócil, a abelha europeia, com a qual nós convivemos por centenas de anos. Uma espécie substituiu a outra quase da noite para o dia. Em 1990, abelhas africanizadas atravessaram a fronteira do México com os Estados Unidos, invadindo o Texas. Hoje há mais de 1 trilhão de abelhas em todas as Américas, todas descendentes diretas das 47 abelhas rainhas trazidas da África do Sul para São Paulo, no Brasil, em 1956. Apicultores do Texas tentam lidar com essa nova abelha. Elas não são nada parecidas com as abelhas gentis com as quais lidavam antes. Os cientistas torciam para que os invernos mais frios do Texas impedissem as abelhas assassinas de avançar. Mas até agora, essas novas colonizadoras estão prosperando e gerações de cruzamentos com a abelha europeia mais dócil têm tido pouco impacto. Apenas 6 meses depois de chegarem aos Estados Unidos, as abelhas africanizadas anunciaram sua presença. Apesar de seu ferrão venenoso, não podemos viver sem as abelhas. Mais de 1/3 da comida que comemos depende da polinização delas. Nem mesmo a abelha mais dócil que conhecemos é nativa das Américas do Norte ou do Sul. A maioria é da Europa, transportadas para o Mundo Novo logo no século XVI pelos conquistadores espanhóis. Por séculos, apicultores americanos reproduziram suas abelhas para serem domadas e algumas borrifadas de fumaça as mantinham sob controle. Mas hoje, a chegada da abelha africanizada ameaça um mercado mais antigo que o próprio país. Um mercado que depende de uma fonte de abelhas gentis e controladas com facilidade. As abelhas assassinas não ficaram só no Texas. Elas atravessaram para o Novo México e depois migraram para o Arizona. As abelhas africanizadas se espalharam por um território de 23 milhões de quilômetros quadrados e vão defendê-lo fortemente quando ameaçadas. Tucson, Arizona, janeiro de 2005. Greg Hoovey e seu amigo AJ estão fazendo sua corrida costumeira de 11 quilômetros pelo Parque Nacional Old Saguaro. AJ vai bem à frente, fora de vista. De repente, eu o ouvi gritando para se salvar. Socorro, sabe? Socorro. Greg tenta ajudar, mas as abelhas também se voltam contra ele. Elas acertavam nosso pescoço, nosso rosto, cabelo. Estavam no nosso cabelo. Então nós corremos em círculos, assim, tentando espantá-las. Imagine 10 mil delas em cima de você. Parecia que alguém tinha pegado um punhado de pedras e jogado em mim. Foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Eu pensei mesmo que nós íamos morrer. Greg é ferroado 150 vezes. Seu amigo AJ é levado de helicóptero para um hospital local. Ele tinha sido ferroado mais de 500 vezes. O que eles fizeram para perturbar a colmeia? Greg não faz ideia. Pode ter sido algo simples, como a sombra deles enquanto corriam. Ou talvez o reflexo da luz num relógio tenha despertado as abelhas. A apenas alguns quilômetros do local do ataque, o Centro de Pesquisa em Abelhas Carl Hayden é o marco zero na missão de derrotar essa intrusa. Cientistas querem saber por que a abelha europeia está perdendo tão dramaticamente para a abelha africanizada, desafiando todas as previsões científicas. Por que gerações de cruzamentos com abelhas europeias resultaram em tão poucas mudanças em seu temperamento? A pesquisadora-chefe, doutora Gloria DeGrande Hoffman, está intrigada. O que não esperávamos era que essa combinação de europeias e africanas fosse um estado de transição. E que o resultado fosse uma população de puras abelhas africanas. A pesquisa de Gloria DeGrande Hoffman pode nos dar algumas respostas. A equipe coleta esperma de zangões africanos e europeus.
Depois, insemina artificialmente uma rainha africana. Quando ela põe seus ovos, a equipe isola as larvas. As rainhas africanizadas recém-nascidas emergem em 20 dias. Mas levam um dia a mais para as rainhas europeias chocarem. A primeira rainha nascida será a primeira a emitir seus feromônios. Tudo isso para garantir que a abelha rainha assassina domine suas operárias e toda a colmeia. E neste império, só pode haver uma governante. A nova rainha sai à caça, matando todas as rivais, ferroando-as repetidamente. Os cientistas agora sabem mais, mas eles não parecem estar nem perto de impedir o avanço implacável da abelha assassina. Por todo o sudoeste, uma missão de busca e destruição está em andamento. Os apicultores estão determinados a manter a abelha assassina invasora fora de suas colmeias, buscando qualquer sinal de que uma rainha africanizada esteja tentando entrar à força. Aqui tá ela. Tá vendo? Se encontrarem uma, a punição é rápida e permanente. Eles cortam sua cabeça. Uma abelha rainha põe até 2.000 ovos por dia, cerca de 600.000 por ano. Uma rainha africanizada pode transformar esta colmeia gentil numa colmeia assassina em questão de dias. Depois de matar a rainha africanizada, o entomólogo Steve Tienes insere sua própria abelha rainha, que é mais equilibrada. Depois nós chegamos com uma boa rainha europeia e uma gaiola de rainha com doces, que depois que as abelhas mastigam, regurgitam para a rainha europeia. Isso lhes dá 2 dias para conhecê-la, para que não terminem se rebelando e ferroando até a morte. Quando a nova rainha europeia emitir seu feromônio ou cheiro, as operárias vão aceitá-la. Em questão de semanas, os ovos que ela puser vão criar uma colmeia mais dócil e menos perigosa. É uma manhã comum, numa cidade comum do sul. Uma mulher toma seu café. Seus 2 cães estão presos no quintal. De repente, eles começam a latir desesperadamente. A cena é chocante. Milhares de abelhas assassinas se juntaram à luta. Elas procuram primeiro as cores escuras. Os cientistas acreditam que seja um sinal para as abelhas que um predador se aproxima. Os cães latem ofegantes, colocando as abelhas em um frenesi de ferroadas. A respiração deles libera dióxido de carbono, um gatilho para a reação defensiva das abelhas. Em minutos, imensas quantidades de veneno estão circulando por suas correntes sanguíneas. Os 2 cães morrem no ataque. Infelizmente, este não é um caso isolado. Animais domésticos, especialmente os que têm pelo marrom ou preto, são frequentemente atacados. Talvez as cores escuras façam as abelhas africanas lembrarem de seu mais bem-sucedido predador, o ratel. A cada incidente, a presença dessas abelhas fica mais notória. Elas estão se movendo pela Flórida, rumo à Geórgia. Mas os moradores daqui estão preparados. Eles conhecem a reputação desta abelha. Sabe-se de relatos das Américas do Sul e Central de até 125 colônias por quilômetro quadrado. Barry Smith, do Departamento de Agricultura da Geórgia, está na linha de frente. Ele e sua equipe estão montando armadilhas, muitas delas. Estamos preparando nossos portos numa linha reta do Atlântico até o Alabama.
É uma linha de defesa de mais de 300 quilômetros de extensão. Essas armadilhas vão pegar milhares de abelhas, que os cientistas vão testar para ver se a abelha africanizada invadiu populações locais. Abelhas assassinas agora chegam a mais de 1 trilhão, e até mesmo centenas de armadilhas não fazem muito mais que desacelerar seu progresso. A doutora DeGrande Hoffman fez outra descoberta significativa, que pode ajudar a atenuar o impacto da abelha assassina. O comportamento defensivo parece herdado dos ancestrais dos pais delas. Nós cruzamos rainhas europeias com zangões africanos. E as operárias dessas colônias foram tão defensivas quanto as rainhas africanas que acasalamos com os zangões. O sequenciamento genético de uma geração está perto de descobrir o que torna a abelha africanizada tão defensiva. Na verdade, ainda que apenas 1/4 dos zangões com que uma rainha acasalar seja africanizado, a colmeia será tão defensiva quanto uma colônia africana. Percebendo o significado dessa descoberta, a doutora DeGrande Hoffman hoje acredita que focar simplesmente na abelha rainha foi um erro. Cientistas e apicultores devem olhar também para os machos. Enquanto isso, a abelha assassina tem realmente estabelecido residência nos Estados Unidos. E basta apenas uma carona em um navio, trem ou avião para que ela esteja a caminho da sua casa.